Bom dia! Vamos começar mais um devocional, né? Espero que você esteja bem. Então, vamos ler no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Quantas vezes, né, Deus, ele tem nos chamado, né? E quantas vezes a gente fica preso em angústias, mentiras, traumas do passado que nos fazem sentir perdidos e sem direção. Esses sentimentos podem nos paralisar, né? E nos impedir de avançar e viver o propósito que Deus ele tem para nós. Mas hoje é um dia de encontro diferente com Deus. Um momento em que nós podemos deixar para trás essas limitações, né? E nos abrir para Ele. O que Ele tem reservado para nós é muito maior. Deus, ele pode nos usar em qualquer lugar e Ele quer nos usar em qualquer momento, para qualquer propósito, né? Nós não sabemos exatamente como e quando isso vai acontecer, mas o que importa é nós estarmos prontos e disponíveis, né? Deus, ele está em busca daqueles que respondem, né, essa pergunta que ele falou em Isaías: quem irá por nós? Quem enviarei? Deus, ele está à procura dos verdadeiros discípulos, né? Porque Jesus, quando Jesus ele estava na terra, Jesus ele disse: ide e fazei discípulos, né? Pregai a minha palavra. Deus ele quer que nós falemos dele, né? Falemos que ele faz milagres, porque Deus ele é o mesmo. Ele operou no passado e ele opera ainda hoje. Jesus ele ainda faz milagres, né? Mas muitas vezes nós mesmo é que não acreditamos em nós. Mas Deus ele disse, né, que nós faríamos obras maiores, né? Então Deus, ele não procura os capacitados, mas ele procura aqueles que estão dispostos a dizer, a responder: eis-me aqui. E eu respondi, né, essa palavra, né? Eu respondi essa palavra, né? Porque essa palavra, quando a gente fala sobre a palavra, essa palavra vai primeiro de encontro com a gente. Essa palavra também é para mim e para você. Porque muitos antes, né? Anos, um tempo atrás, eu não conseguia falar assim, né? Gravar um vídeo e falar assim. Porque eu me considero uma pessoa tímida, né? Mas eu tenho pedido muito a Deus para Deus me ajudar com essa timidez, né? Porque se Deus ele nos chamou, a timidez ela não pode impedir da gente fazer aquilo que Deus ele quer, né? Porque Deus ele quer nos usar para falar com outras pessoas, né? Porque tem muitas pessoas que estão sedentas, né, da palavra de Deus. Tantas pessoas que não conhecem a Deus, né? Tantas pessoas que precisam de uma palavra, de um abraço. E muitas vezes a gente se acovarda, né? A gente faz como Jonas, né? Porque Deus falou para Jonas ir para um lado, Jonas foi para outro. Jonas não quis fazer o que Deus pediu, né? Jonas se acovardou, se escondeu no barco, foi para o lado oposto. Mas mesmo assim, Deus, ele teve misericórdia de Jonas, né? Porque o barco ia afundar. Mas aí jogaram ele do barco e ele foi engolido pela baleia, né? Ficou 3 dias e 3 noites. Mas para mostrar que Deus, ele é Deus
Deus, ele não morreu, né? A baleia cuspiu Jonas, né? E Jonas estava vivo. E Jonas foi fazer depois o que Deus havia lhe mandado fazer, né? E ele foi. E assim é conosco, né? Deus, ele quer que nós iremos, que nós vamos fazer o ID. Não o ID de Deus não é ID de ir para lugares longes, não. Você pode fazer o ID na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, aonde você estiver. Se alguém precisar de uma palavra, fale de Jesus, pregue sobre Jesus, deixa Deus te usar, porque então, né, que você venha dizer: eis-me aqui, me usa como quiser, Senhor. Porque foi assim que eu respondi a Deus, né? Eu disse: Senhor, eis-me aqui, me usa, pode me usar. Então, que nós venhamos abrir, né, o nosso coração e nos prontificar, ficarmos prontos para o que Deus tem para nós, confiando que Ele nos guiará e nos usará da maneira que Ele desejar, né? Porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Deus, ele não procura pessoas capacitadas, porque Ele capacita. Ele só está à procura daqueles que estão dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor. Que nós possamos lembrar que, mesmo em nossa fraqueza e incerteza, Deus, ele pode fazer coisas grandiosas para nós e através de nós, né? Ao nos disponibilizarmos e estarmos abertos, nós permitimos que Ele manifeste o seu poder e o seu propósito em nossas vidas. Então hoje, vamos nos entregar a essa jornada com a certeza de que Deus está conosco, pronto para nos usar de maneira que nós não imaginamos. Então, esse foi o devocional de hoje. Que você esteja pronto para fazer a vontade de Deus. Que você diga: eis-me aqui, Senhor. Porque a disponibilidade é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. E Deus, ele está à procura daqueles que respondem: eis-me aqui. Então esse foi o devocional de hoje. Eu desejo que Deus abençoe seu dia, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, eu fico muito agradecida. Então que Deus te abençoe, fica com Deus e até a próxima.